Aula 2. Planejamento organizacional aplicado à logística. Nessa aula, nós vamos falar sobre as principais teorias da administração. Para alguns autores, as teorias da administração podem ser divididas em várias correntes ou abordagens. Isso vai ser apresentado em forma de tabela e discutido uma a uma. Cada abordagem representa uma maneira específica de encarar qual a melhor tarefa e quais as características do trabalho de administração. Serão apresentadas tabelas com 3 colunas. Na primeira coluna, a ênfase que determinada teoria administrativa defende como principal. Na segunda coluna, o nome propriamente dito da teoria a ser estudada. E na terceira coluna, quais os enfoques, qual o foco, qual a principal área de busca de conhecimento dessa teoria. Para vocês entenderem de forma geral, a administração ela passa a ser ciência basicamente durante a Revolução Industrial. Por isso que a Revolução Industrial é sempre comentada, é um fato histórico, é um fato que muda o mundo, muda o comércio, muda a atitude das pessoas, muda a capacidade das pessoas comprarem, etc. Então, a primeira teoria administrativa que nós vamos comentar é a administração científica. A partir daí, a administração ela é considerada uma ciência. As pessoas, os especialistas, os cientistas começam a observar qual é o resultado da administração na produtividade, na ação, na reação das pessoas. Qual é a ênfase da teoria administrativa? As tarefas. Esses estudiosos começam a analisar as tarefas que são feitas nessa linha de produção. Lembrando que as teorias administrativas, a administração científica, surgem nas fábricas. Então, por isso que ele vai dar muita atenção às tarefas, ao que cada um faz, de que forma faz, em quanto tempo. Por isso que o principal enfoque abordado aqui pelo autor é a racionalização do trabalho no nível operacional. O que seria essa racionalização? Diminuir o tempo em que a pessoa monta a peça. Diminuir o custo desse cidadão, desse funcionário. Pessoas trabalhavam 12, 14 horas. Então, quanto essa pessoa rende para mim? Quantas cadeiras ele monta num dia de trabalho? O que eu faço para ser mais rápido? Para ele montar mais cadeiras nesse dia de trabalho? Se eu posso pagar R$1.000 para uma pessoa por dia, para ela ficar 8 horas por dia numa linha de montagem, como é que eu usufruo desse recurso? Por isso a palavra recurso humano, ok? Nesse momento, o ser humano é considerado como uma força muscular e posteriormente ele é analisado como pessoa, o que ele pode produzir e como ele pode render para a empresa. Nesse momento, ele é a pessoa que produz. Quanto mais ele produz, mais barato ele sai para mim, mais dinheiro eu ganho. Então, ele era um recurso da empresa. Somente no enfoque de ganhar dinheiro mesmo, nesse momento, ok? Então, a ênfase é na tarefa, administração científica e a racionalização do trabalho é o enfoque. Agilizar ao máximo a produção. Quantas voltinhas eu deveria dar na porca para ela ficar no jeito que eu quero? O menor esforço possível. Qual a altura que eu devo deixar a mesa para que seja rápido? Não estou preocupado nesse momento com a questão de saúde da pessoa. O que é melhor para a empresa? Nessa teoria administrativa, ok? Então,
quanto a pessoa pode render de agilidade. Quantos quadradinhos ele consegue montar do muro por dia? Quantos muros o meu pedreiro, quantos metros quadrados de muro ele consegue fazer com agilidade? Um pedreiro, por isso que era muito comum na época, e até hoje é, né, cronometrar as ações. Por que que o meu pedreiro 1 consegue instalar 800 blocos por dia e o meu pedreiro 2, 200? Como é que eu faço para todo mundo fazer padronização desse trabalho, agilizar ao máximo? Aqui vocês vão ver que na segunda linha completa aqui, nós temos a ênfase na estrutura da empresa. Foi analisado, né, na teoria anterior, que é importante racionalizar o trabalho, agilizar o trabalho. Agora nós vamos organizar a empresa. A empresa começa a crescer, como é que a gente vai organizar esse povo todo? Essas grandes fábricas. E aí surgem 3 grupos de teoria. Um grupo chamado de teoria clássica e neoclássica, porque tem um avanço dentro da própria teoria. O outro, a teoria da burocracia. E, por fim, dentro da ênfase de estrutura, as teorias estruturalistas. Na teoria clássica e neoclássica, o enfoque, principal visão, para onde eles olham, onde eles focam, é a organização formal. Lembra que a gente falou de organograma? Então eu preciso ter definido quem é o chefe aqui, quem manda, quem obedece. Esse era o principal enfoque. Surge então a ideia de função do administrador, que a gente já falou também. Quem que planeja aqui? Quem que é o responsável por liderar? Quem que organiza as coisas? E quem controla? Princípios gerais da administração. Como é que isso vai ser feito? O que é administrar? Etc. Então essa teoria clássica e neoclássica é uma espécie de avanço da teoria científica. A gente está preocupado sim com a racionalização do trabalho, com um tempo curto, com a maior produtividade, mas a gente tem que organizar para essa empresa crescer. Não basta só atender o cliente de forma rápida. Ela começa a crescer, agora eu tenho 2 fábricas. Como é que a gente padroniza isso? Outros estudiosos defendem a teoria da burocracia, uma organização formal burocrática, onde as pessoas têm a responsabilidade também. Não basta ser presidente. Eu dou a ordem e isso é formalizado. O diretor da escola que está lá no topo do organograma manda um e-mail pedindo tal ação. Determinada ação para o pessoal de TI. Eu preciso que sejam inseridos todos os e-mails institucionais da sala 1A, determinado curso de determinado horário. E ele realiza. E isso de forma mais racional. O mínimo de funções possível. Diferente da teoria clássica e neoclássica, que as pessoas acreditavam que quanto mais líderes, quanto mais chefes, mais as pessoas iriam obedecer, mais as pessoas iriam produzir. Aqui começa a racionalizar a organização, a enxugar o número de chefes, de líderes. Sabe aquela história de tem muito chefe para pouco índio? Então você organiza mais no nível operacional, cria seu nível tático e dá maior importância para o nível estratégico. Então você formaliza burocraticamente, cria papel, cria organização, cria controle. Então você sabe quem fez, quem mandou, quando mandou, por que mandou, por que é importante tal ação. A gente vê a burocracia de uma forma muito letal, muito perigosa para a organização. Mas foi nessa época que eles perceberam a necessidade de
Burocratizar no sentido de controlar e formalizar as coisas que aconteciam. Não é para criar problema, é para futuramente ter isso anotado. Quando você tem uma aula e você só escuta ou você só ouve, talvez o fato de você escrever e deixar no seu caderno ou deixar no arquivo no computador facilite futuramente. Então, de repente, a burocracia ela pode ser usada ao seu favor. Na outra teoria com ênfase em estrutura, nós temos a teoria estruturalista. O que essa teoria faz? Ela junta algumas ideias já vistas com grande perfeição pela administração científica, com avanço pelas teorias clássica e neoclássica, com as abordagens burocráticas, e ela faz um mesclado. Por isso que eles chamam de múltipla abordagem. O que ele faz? Ele organiza formalmente e informalmente. Formalmente, o chefe manda, o chefe define. Lá na estrutura, o cara que faz a estratégia, ele define onde chegar, como chegar, de que forma chegar. O tático, de que forma chegar, com quem chegar, em que tempo chegar. E o operacional, como fazer na prática. Aqui começa a trocar ideias. Olha, eu vou falar para o meu gerente, ele quer que eu faça uma bolsa, que eu prenda o zíper antes de colocar o bolso da frente na bolsa. E eu que estou no dia a dia percebo que isso cria impacto. Eu vou ter a liberdade de falar com ele sem ter que falar com o meu superior imediato, para ele perguntar para o superior dele, perguntar para o outro superior, perguntar para o chefe que vai tentar falar com o dono da empresa. Então você começa a dividir responsabilidades e dar maior autonomia, por isso formal e informal. Tem a questão burocrática, que precisa de alguns memorandos, alguns e-mails, algumas autorizações, mas você divide responsabilidades. Você autoriza algumas pessoas a ter autonomia para algumas decisões, entre aspas, menores. Também é possível verificar nesse momento das teorias estruturalistas algumas análises. Análise intra-organizacional. O que acontece dentro da organização? O que melhoraria a organização como um todo? E análise interorganizacional. Como é que as outras organizações, empresas lidam com isso? Lembra da análise SWOT? Nasce basicamente dessa ideia. Você vê o que você tem de bom e o que as empresas concorrentes do mesmo segmento têm que você aparentemente pode melhorar. Daí a análise SWOT. Intra, de interno, e inter, de ligação, de externo. Lembra de intra, pontos fortes e pontos fracos, ou pontos a melhorar. E inter, fazer uma interação com outras organizações. Ameaças e oportunidades. O que pode no meu ambiente externo me atrapalhar ou surgir como oportunidade. Nesse momento nós vamos falar sobre um outro tipo de ênfase. A empresa, nas teorias anteriores, elas já estão estruturadas para ter resultados. E agora eles começam a olhar para dentro da empresa, interorganizacional, certo? E um dos pontos analisados começam a ser as pessoas. E alguns estudiosos, em geral psicólogos, começam a analisar qual é a atitude das pessoas. Não necessariamente pessoas como seres pensantes, nesse momento. Tá? No primeiro momento é como as pessoas podem produzir mais, como as pessoas podem fazer mais pela minha empresa. E aí nós vamos ter 3 subdivisões.
a teoria das relações humanas. Como as pessoas se relacionam entre si. Como elas conversam. O que uma pode auxiliar na outra. Quais são os enfoques para o administrador? Ok? Organização informal. Ah, virou bagunça. Todo mundo manda, ninguém mais é responsável. Não é isso. Informal no sentido de impessoalidade. Eu não preciso falar diretamente com o dono da empresa. Mas eu posso começar, sei lá, no café da manhã todo mundo senta junto. O que antigamente era inconcebível. Cada departamento tem a sua mesa. Cada pessoa só fala com gente do seu escalão, né, do seu nível hierárquico. Ó, nós vamos ter comida especial para os chefes, o presidente vai ter sobremesa ou não, a gente vai ter horário diferenciado na hora do almoço. Aqui já começa a se analisar a possibilidade de mudança disso. Então, organização informal. Pontos de enfoque. Foco no estudo da motivação. O que motiva as pessoas? O que traz motivo para elas estarem naquela empresa? Qual o motivo pelo qual as pessoas saem de casa? Qual o prazer delas? Ganhar dinheiro, subir na vida, ser chefe, demonstrar para minha família que eu dei certo. Qual o motivo que te leva a sair de casa? E aí tem duas linhas de raciocínio. Tem gente que defende que a motivação pode ser de externa. Eu posso dizer para você, você é um grande estudante, você é inteligente, você vai ser bem sucedido. E você se tornar uma pessoa assim. E outros defendem que a motivação ela é interna. Apesar desses estímulos externos, a pessoa pode falar. Se eu não acreditar, ou se eu não quiser isso para mim, nada vai acontecer. E aí vocês vão ver isso em gestão de pessoas. Então, organização informal através da motivação, liderança. Se eu tiver um líder que me guia, que me traz as informações corretas, que organiza de forma correta, que usa as funções do administrador de forma adequada, eu vou render mais. Comunicação. Se essas informações chegar correta no tempo justo, vai haver uma diminuição de custo e agilidade na produção. E dinâmica de grupo. As pessoas começam a agir em grupo. As pessoas começam a se ajudar. As pessoas começam a se entender. Como é que eu faço para essas pessoas se conhecerem? E aí são feitas várias atuações desses psicólogos, desses cientistas, para verificar como as pessoas interagem em grupo. A tal da inteligência interpessoal ou socioemocional. Ok? Tem gente também que defende a ideia de inteligência emocional. Tem gente que lida melhor com as emoções e, teoricamente, isso poderia dar um impacto melhor nas organizações. Uma outra teoria, um outro nicho dessas pessoas que têm ênfase em pessoas, desses estudiosos que têm ênfase em pessoas, seria a teoria comportamental. Como que esses administradores conseguem melhorar a produtividade da sua empresa? Qual o estilo de administração dele? Ele é um cara mais ditador? Faz logo, agiliza isso, não para. Vamos, cara, grita com o seu funcionário, pune o funcionário. Ele é um cara mais bacana, é um cara que tem a liderança por competência técnica. Ah, ele foi escolhido para gerente porque quando ele estava na produção, ele era o cara que mais produzia, o cara que mais montava, o cara que mais fazia, o cara que mais entregava valor para a empresa. Então, tem vários estilos de administração. Tem o cara que é o boa praça, aquele que é legal, divertido. Ele consegue unir a equipe através do bom humor, da comunicação. Também eles estudam e têm enfoque na teoria das decisões.
A partir dos dados, vamos criar um modelo de decisão. Para tomar decisão, a gente vai sentar junto, quem decide é o chefe. Não passa a ser informal? Então a gente pode bater um papo aqui e decidir rapidinho. A gente pode, a partir de alguns parâmetros, decidir. Algumas coisas têm que ser feitas agora, não pode parar, fazer uma reunião, fazer um memorando, convidar todo mundo, fazer uma reunião lá do condomínio para decidir que ninguém vai. Outra coisa que o pessoal da teoria comportamental passou a analisar é qual é a integração dos objetivos da organização e do sujeito, do funcionário. A organização, ela quer produção, quer dinheiro, quer lucro. E o indivíduo fica onde aí? Esse funcionário. Então tem indivíduo, mais uma vez, motivação, que só quer dinheiro. Então, se eu percebo que é só dinheiro, essa pessoa pouco vai subir na carreira. Porque se eu só der dinheiro para ele, se eu aumentar o salário dele, se eu fizer várias horas extras e ele ganhar 50% mais, 100% a mais de salário, ele vai produzir o que eu quero. Outros querem liderança. Eu quero ser líder, eu quero ser chefe, eu quero subir na carreira, eu quero ter novos empregos. Foi para isso que eu saí de casa. Eu não quero ficar aqui nesse chão de fábrica o resto da vida. Eu quero usar minha gravata, eu quero ter meu computador, eu quero ter meu escritório, eu quero ser reconhecido pela sociedade. Então, você pode integrar isso, você pode juntar o objetivo da empresa, que é ganhar dinheiro, e fazer com que o indivíduo se sinta bem. Se ele se sente bem, ele vai render mais para a empresa, então a empresa vai ganhar mais e mais dinheiro, e o indivíduo vai render mais e mais. E ele vai se sentir útil, feliz e vai querer permanecer nessa empresa por mais tempo. E uma outra teoria, a última com ênfase em pessoas, teoria do desenvolvimento organizacional, que é a mudança organizacional planejada, o sistema aberto, que está interligado com o que eu falei anteriormente dentro da teoria comportamental, onde o indivíduo ele percebe que eu posso saltar do nível operacional para o nível tático e se eu for bem sucedido, se eu for bem, se eu entregar resultados, eu posso até me tornar um chefe, um líder, um presidente da empresa. Então galgar cargos, melhorar os cargos da empresa. Assim eu ganho mais dinheiro, eu sou reconhecido e eu consigo chegar onde eu quero. Então, essa mudança organizacional planejada está ligada com a parte estrutural da empresa, porém tem um plano de carreira. Então eles começam a estudar a possibilidade da pessoa, eu sou um atendente de um fast food. Eu entro como aprendiz. Se eu for bem, se eu conseguir 2 meses seguidos funcionário do mês, eu passo a ser o atendente master, o cara que fica no caixa, o cara que para de fazer limpeza, ou o cara que faz limpeza e vai para o caixa. Num outro momento, se eu me der bem, se eu uma pessoa reconhecida como um bom atendente master, eu posso ser um treinador, posso ser um gerente. Então você cria um plano de carreira. Então ele começa a olhar como um sistema aberto. Ele não é mais um mundinho fechado. Ele tem opções também de mudar de setor e de loja. Mais um quadro referente às principais teorias da administração. Agora com ênfase, algumas teorias com ênfase no ambiente. Ok? Lembra que a gente já falou de análise SWOT? Aí fica mais claro isso. Fica mais evidente e o estudo da análise SWOT passa a ser estratégico. Ok? Teoria estruturalista ou neoestruturalista. Como é que eu vou estruturar e fazer análise intraorganizacional e análise ambiental? Em que ambiente eu estou?
em que mercado eu atuo, qual o meu segmento, como é que eu ganho o mercado, como é que eu diminuo minha concorrência, como é que eu compro meu concorrente. Também sistema aberto, para de olhar para o próprio umbigo. A empresa não é um mundinho. O importante é que todos enxerguem que a empresa é uma totalidade. Isso serve também para neoestruturalista. Na teoria da contingência, mais uma vez, a análise ambiental, só que o imperativo é ambiental. O que importa mais, o que vai ter maior enfoque nessa teoria é o ambiente. Em que ambiente você está inserido? Qual tipo de legislação tem no seu segmento? Tá, mas eu posso ter oportunidade de crescer a minha lanchonete com um restaurante. Tá, mas a sua legislação permite? O local onde você está permite isso? Você pode ampliar a legislação. Se você mudar de categoria, se você aumentar muito seu faturamento, você não vai aumentar muito a sua carga tributária, os seus impostos? É vantajoso? Ou seria mais negócio abrir uma outra lanchonete? E a abordagem do sistema é aberta. Você pode ver que depois de um determinado tempo, já nas teorias anteriores, o sistema é aberto, para de olhar para dentro da própria empresa e olha a empresa como um todo. Mais um enfoque, mais uma ênfase diferenciada, a tecnologia. As principais teorias da administração dá-se o nome de teorias dos sistemas, com enfoque na administração da tecnologia. O que manda, o que comanda, o que direciona a empresa é a tecnologia. De que forma? Eu consigo perceber que se eu incluir tecnologia, se o meu atendimento for diferenciado, se eu fizer via aplicativo, se eu fizer via telefone, se eu fizer outras formas de atendimento, eu consigo angariar mais clientes, eles ficam mais satisfeitos. Para isso tem um investimento e busca por nova tecnologia. Tecnologia não está diretamente ligada a digital, tá? De repente eu tenho uma máquina que, sei lá, tem uma fábrica de salgados. Comprei uma batedeira, comprei um liquidificador, faço lá os meus salgados, o meu pico lá meu queijo, ralo meu queijo na mão e o número de vendas aumentou potencialmente. Onde eu posso atender, eu devo atender mais gente, eu preciso produzir mais. Eu posso contratar uma outra pessoa para fazer isso, para ralar, ou eu posso comprar um processador de alimentos que vai fazer isso em alguns segundos. Para isso eu tenho que analisar o que é melhor. Vale a pena a quantidade de salgados que eu vou produzir? Ah, eu recebi uma encomenda de uma festa grande, eu preciso comprar o processador. Não necessariamente. Se isso não for constante, talvez seja melhor você contratar ou pagar aquela hora extra. Por isso da importância da teoria da administração científica. Lembra? O cálculo do tempo. Se eu contratar uma pessoa, quanto que ela vai produzir para mim? Se for só para essa festa, eu contrato uma pessoa, pago a diária dela. Se começou a bombar, coloquei lá no aplicativo de solicitação de alimentação e começou a vender, talvez seja mais negócio eu comprar um processador e pagar com lucro das vendas ou com aumento das vendas. Isso tem que ser muito bem analisado e depois posteriormente a gente vai falar sobre o plano de negócios. Isso tem toda uma lógica, uma métrica, um modelo para isso. Então, nessa teoria, eles olham, eles têm a ênfase na tecnologia, eles chamam de teoria dos sistemas. Lembra que a gente falou sistema aberto, fechado? Essa teoria dos sistemas vem lá da matemática. Não está necessariamente ligado à informática, ok? Mas, tá vendo? Ó, tem um sistema central, a sua empresa, só que ele está interligado com seus fornecedores, uma legislação, está interligado com seus funcionários, um sindicato de funcionários,
com a família dos funcionários. Então, o ambiente ele é completo. Você, a sua empresa, não é o centro do universo. Não é uma mandala. Apesar que a ideia é similar. Você está no centro, mas orbita em torno de você vários agentes, que a gente chama de stakeholders. Pessoas que estão ligadas diretamente à sua empresa, apesar de você não vê-las no primeiro momento. Ok? E por último, eu gostaria de convocar vocês a uma tarefa até o dia 19 de setembro. Ou seja, daqui a 8 dias. A partir do filme, vocês vão assistir Tempos Modernos, que está disponível nesse canal, que eu também vou disponibilizar no chat, né, da reunião, juntamente com esse vídeo. Foi acessado há pouco. Então, qual que é a ideia? Fazer uma relação entre as teorias administrativas que foram comentadas aqui. Lembra? Primeira coluna, qual é a ênfase? Segunda coluna, qual o nome dessa teoria? Terceira coluna, qual o principal enfoque dessa teoria? Então, fazer essa relação entre as teorias comentadas e as ações do filme, as cenas do filme, os personagens do filme. Por exemplo, você pode fazer por tópico ou texto, tá? É possível ver a aplicação da teoria das relações humanas quando o personagem X toma determinada atitude. É possível ver a aplicação da teoria da clássica quando o personagem X toma determinada atitude. É possível ver a aplicação da teoria estruturalista quando o chefe dá ordem, quando o chefe manda, quando o chefe monitora. Então, pode ser em forma de tópico ou de texto. Fica a critério de vocês. Será postada na aba Tarefas da plataforma Teams e deve ser postada a tarefa até o dia 19 de setembro. Desculpe a digitação errada. Lembrando que isso também vale para computar a frequência. Então, eu preciso que vocês enviem, que vocês postem lá na aba Tarefas até dia 19. E, ao final desse vídeo também, manda lá no chat lá, viu o vídeo, para eu fazer a computação da presença de hoje e depois no dia 19 fazer o ajuste e computar, uma vez que frequência e participação também fazem parte da forma de avaliação de vocês. Espero que tenha ficado claro. Vou encerrar aqui. Esse vídeo será postado no YouTube e na plataforma em forma de arquivo, de forma que vocês tenham acesso e utilizem da melhor forma possível. Analisem qual que usa menos dados, mesmo que o seu seja Wi-Fi, seja limitado. Menor custo, mais agilidade, e aí vocês analisam a melhor forma para vocês. Obrigado pela atenção. Até a próxima.